Bom dia, queridos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva na ternura, na esperança, alimentando-nos cada dia mais de confiança e serenidade. Dando continuidade ao capítulo que estamos estudando, refletindo, 14º, nós vamos ver hoje quem é minha mãe e quem são meus irmãos. E tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e lhe disse: Vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhes respondeu: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, disse, minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São Marcos, capítulo 3, versículo 20, 21 e 31 a 35. E São Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disto uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. Um fato irrecusável é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia de outro, de onde é preciso tirar esta consequência rigorosa de que, se certas máximas estão em contradição com o princípio, é que as palavras que lhe atribuem foram mal expressadas, mal compreendidas ou não são dele. Admira-se, e com razão, ver nessa circunstância Jesus mostrar tanta indiferença para com os seus parentes e, de alguma sorte, renegar sua mãe. No que tange a seus irmãos, sabe-se que não tiveram jamais simpatia por ele. Espíritos pouco avançados. Não tinham compreendido a sua missão. Sua conduta, a seus olhos, era bizarra e seus ensinamentos não lhe havia tocado, uma vez que não houve nenhum discípulo entre eles. Parecia mesmo que partilhava até um certo ponto das prevenções de seus inimigos. É certo, de resto, que o acolhiam mais como estranho do que como irmão, quando ele se apresentava na família. E São João disse positivamente que não acreditavam neles. Quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura por seus filhos, mas é preciso convir também que ela não parecia ter feito uma ideia muito justa da sua missão, porque não se viu jamais seguir seus ensinamentos, nem lhes prestar testemunho como fez João Batista. A solicitude maternal era nela o sentimento dominante. A respeito de Jesus, supor-lhe ter renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter. Um tal pensamento não poderia animar aquele que disse: honrai o vosso pai e a vossa mãe. É preciso, pois, procurar um outro sentido para suas palavras, quase sempre veladas de forma alegórica. Jesus não negligenciou nenhuma ocasião de dar um ensinamento. Tomou, pois, a que lhe oferecia
a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Nesta hora sublime do Evangelho, gostaríamos de convidar a todos, com muito amor, a elevarmos o nosso pensamento até Jesus, pedindo ao nosso Mestre que Ele possa nos fortalecer, trazendo aos corações de todos nós as melhores vibrações, que os espíritos amigos nos fortaleçam, nos sustentem, nesta hora de grande esperança para o nosso pensamento. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, nesta hora sublime e fecunda, nós te pedimos, Jesus, que nos assista, que nos ampare, que traga para todos nós as vibrações benditas do seu amor. Fortaleça-nos, Jesus, nesta hora sublime, para que os nossos corações unidos possamos refletir nos ensinamentos desta manhã. Que o seu amor amplie o nosso olhar, o olhar de fraternidade, para que sejamos coerentes com tudo aquilo que pensamos e agimos, e que o Evangelho seja sempre para nós o timoneiro de nossa vida. Obrigado, Jesus. Que possamos fazer as reflexões necessárias, de acordo com todas as suas lições. Se conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Queridos amigos, é um capítulo, que nos chama bastante atenção para o cumprimento da lei, e essa pergunta, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, merece uma reflexão, uma consideração por nossa parte, desde que todos nós estamos sendo convidados a pensar melhor nos ensinamentos do Cristo. E a resposta de Jesus a seus discípulos, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, é um incitamento à edificação da fraternidade universal. Então nós vamos ver que Emmanuel nos mostra no livro Consolador essa resposta. O Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não se deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde o aparentemente mais feliz aos mais desvalidos da sorte. Nós gostaríamos de procurar compreender melhor o que Emmanuel está nos mostrando, porque Kardec nos faz uma colocação que nós precisamos também refletir: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E aqui Emmanuel nos disse que Jesus estava referindo à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não se deve estar circunscrita ao ambiente particular. Todos nós somos irmãos em fraternidade. E aí nós vamos ver, quando ele diz, olhando para aquelas pessoas que estavam ao lado dele, ele diz: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aí nós vamos ver a universalidade deste ensinamento, porque em qualquer região evolutiva que nós nos encontrarmos, nós vamos compreender isto. Quem é esses espíritos que me acolheram como filho? Quem é este espírito que hoje está à minha volta e que eu chamo de mãe? Ora, nós sabemos que o Evangelho do Cristo
ele vem com muitas metáforas, formas de linguagem e muitas traduções, cada um de um jeito, interpretou as palavras do Cristo da forma como eles, na verdade, compreenderam. No entanto, a doutrina espírita, o Consolador prometido, veio para nos trazer a clareza do pensamento do Cristo, do seu Evangelho, mostrando para nós um caminho diferente, além do caminho da matéria. É por isso que, quando Emmanuel nos traz essa pergunta e vem a resposta, o Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, é porque os laços de sangue realmente são precários, porque ele estabelece uma fórmula de amor, mas nós precisamos entender que nós não vivemos só num ambiente familiar, num ambiente particular. Porque o ambiente do lar, nós sabemos que merece o nosso respeito, nossa gratidão, mas nós estamos ligados num ambiente universal, onde nós convivemos, relacionamos com muitos espíritos, e todos eles são nossos irmãos. Na verdade, nós desconhecemos a condição espiritual de cada um de nós. Então, por isso que Allan Kardec coloca aqui, e é um comentário que Allan Kardec faz, que certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Por quê? Porque cada um tem uma visão, um olhar sobre a interpretação daquilo que o Cristo estava dizendo. E aí Kardec nos mostra para a gente pensar. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma. Imagina, Jesus não quis receber os irmãos? Falou que não conhecia quem era sua mãe? Nós não estamos falando de uma identidade para uma existência. Jesus retrata e ele fala para a vida imortal, para o espírito. Então é preciso que nós também saibamos refletir nessa pergunta, porque nós não sabemos, na verdade, quem é o espírito que nos conduz nessa reencarnação. E um fato irrecusável é que a sua doutrina tem por base essencial o amor e a caridade. Portanto, é impossível que Jesus fosse negar a maternidade de um espírito que sempre amou. E aqui nós vamos ver que no próprio Evangelho nos coloca que admira-se, com razão, ver nessas circunstâncias Jesus mostra tanta indiferença para com seus parentes e de alguma sorte renegar sua mãe. Será que Jesus renegou a sua mãe? Ou Jesus olhou para estes espíritos com outro olhar? No que tange a seus irmãos, sabe que não tiveram jamais simpatia por ele. Quem é esses espíritos? Eles eram filhos de outra mãe, porque o José havia casado no primeiro casamento e teve esses filhos. Maria foi concebida, e aí nós vamos entender que ela também amava o Cristo de uma forma que talvez nem ela soubesse definir o que era aquele entrelaçamento divino entre mãe e filho. No entanto, aqueles filhos que José teve com a mãe desses filhos, outra pessoa, eles eram espíritos pouco avançados. Por isso que não adiantava trazer maiores explicações, porque eles tinham muitos limites e eles não compreendiam a missão de Jesus. Por isso que muitas vezes até chegaram a criticar. Sua conduta, seus olhos era bizarra e seus ensinamentos não lhes haviam tocado, uma vez que não houve nenhum discípulo entre eles. Parecia mesmo que partilhava até um certo ponto das prevenções dos seus inimigos. Eles, muitas vezes, eram instrumento para os inimigos do Cristo. Quando ele fala que nenhum deles fez parte do seu apostolado, dos discípulos, e nós podemos ver que muitos discípulos eram parentes de Jesus. E é por isso que nós precisamos ver
que acolhiam mais como estranho do que como irmão. Eles não reconheciam a missão, a tarefa, a grandiosidade do Cristo. E São João disse, né, que não acreditavam nele. Então, que não acreditava nele, consequentemente, eles eram instrumento daqueles espíritos que tudo fazia para persegui-lo, para negá-lo e até mesmo para modificar aquele campo vibratório que os outros estavam sendo alimentados por influências desses espíritos. E nós aqui o Evangelho fala, quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura por seus filhos. Mas é preciso convir também que ela não parecia ter feito uma ideia muito justa de sua missão, porque não se viu jamais seguir seus ensinamentos, nem lhe prestar testemunho como fez João Batista. Quem sou eu para falar alguma coisa nesse sentido, né? A gente não tem nenhuma moral para falar disso. Mas eu só gostaria de dizer-lhes que essa colocação aqui, Maria era um espírito muito jovem, mas ela amava o seu filho. Tanto é que foi ela que acompanhou Jesus em várias situações. Aqui o Evangelho está dizendo, nessa mensagem, né, de esclarecimento, que ela não precisava de fazer esse sacrifício de forma alguma, que foi realizado por, por aqueles espíritos, por aqueles irmãos, como João Batista, porque ela já estava inteiramente plena naquela questão da compreensão de quem era o filho. Tanto é que quando o anjo Gabriel fala para ela que ela pudesse compreender aquela situação do filho, da gravidez, ela se coloca dizendo para ele que ela se tornava uma escrava do Senhor. Mas ela entrega. E essa entrega também nos mostra que é uma coisa assim que nos chama a atenção pela grandiosidade. Ela entrega toda a sua vida, sujeitando as dores, as dificuldades, e acompanhadas até por José. Então, nós precisamos ver que, a respeito de Jesus, supor ter relegado sua mãe seria desconhecer o caráter, porque ele que ensinou, ele veio cumprir a lei. E qual era a lei? Honrar pai e mãe. Está no Decálogo, é uma lei divina. Então, se honrar pai e mãe é um dever que nós temos, então é preciso que a gente procure, né, interpretar com outro sentido aquilo que as palavras ou a forma alegórica que Jesus veio trazer e muitas vezes imprime um pensamento do tradutor, de quem escreveu essas traduções do Evangelho. Jesus, em forma alguma, em nenhum momento, ele negligencia a oportunidade de ensinar a amar e em nenhum momento ele negligencia a presença da sua mãe, do seu pai em sua vida. Então, quando nós vamos ver que ele oferece como modelo para nós a família, é justamente para que a gente possa entender a grandiosidade que é a estar junto com esses espíritos, mas em situações diferentes. A parentela corporal e o parentesco espiritual, que é muito diferente. Nós temos simpatias por alguns espíritos e por outros não temos. Então, aí vem essa relação só de um parentesco corporal e o outro um parentesco espiritual, um compromisso, uma ligação afetiva e espiritual. Eu deixo aí nosso comentário, nossas reflexões, para que elas sirvam também de estímulo a todos os pais, aos filhos, lembrando que não interessa o homem, a mulher, interessa o espírito que nos agasalhou e continua nos agasalhando. Assim, agradecido Jesus por esta oportunidade feliz do seu Evangelho nesta manhã de luz, nós te pedimos, especialmente neste dia, Jesus, que abençoe os pais,
para que eles possam sentir o valor do dia de hoje, da responsabilidade abraçada diante de Deus, e que o nosso Pai maior, Pai Criador, fortaleça a todos e sustente-nos na nossa caminhada. Nós pedimos aos espíritos amigos que eles possam nos auxiliar no passe, trazendo para todos nós as vibrações de amor, de equilíbrio, e que possamos sermos beneficiados com essas energias, esses fluidos que vão sustentar os nossos pensamentos. Mestre Jesus, que cada um de nós possamos fazer as nossas súplicas para que todos sejamos amparados. Fluidifique as nossas águas, transformando-as em medicamento. Jesus, amigos queridos que nos agasalham nesta manhã, que a doce e inefável paz do Cristo Jesus esteja com todos nós. Que Jesus visite todos os lares, agradecendo a Deus pelo amparo que tem dado aos familiares, aos amigos, para que todos recebam, Senhor, a luz da misericórdia. Na infinita bondade do seu amor, nós deixamos no coração de todos o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, sintamos em paz, que assim seja.